nos bastidores, na tentativa, de fato, de abrir um canal de negociações, o tom é um pouco mais moderado. Quem está chegando agora para falar com a gente é o Túlio Amâncio. E, Túlio, boa tarde para você. O governo brasileiro, vendo aí a data do dia 1º de agosto se aproximar, cada vez mais improvável que tenha um diálogo de fato a tempo de mudar isso na conversa, precisa de pensar em soluções. O que vai ser apresentado para o presidente Lula? É isso, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde ao Fumento, a todo mundo. Eu também sou mineiro e eu gosto de jogar truco. O problema é que quando a gente truca e o outro grita 6, há a possibilidade do adversário gritar 9 em cima da gente. E é nisso que o Haddad está pensando, que o Geraldo Alckmin está pensando, que o Mauro Vieira está pensando, que são os ministros que fazem parte aí desse planejamento que já está pronto e vai ser entregue ao presidente Lula na segunda-feira. Só não foi entregue hoje porque o presidente está em Minas, amanhã estará em São Paulo, então na segunda, este plano de ação, para caso no dia 1º o tarifaço de 50% comece a valer, o plano sugerido pelos ministros tem alguns pontos que a gente conseguiu antecipar aqui na Band News TV e Band News FM, tá? O plano inclui possibilidade de socorro a empresas afetadas diretamente pelo tarifaço. Isso a gente sabia, mas que tipo de socorro será isso? Pode ser empréstimo, um empréstimo dual ou um programa de manutenção de emprego. Isso por quanto tempo? Até as empresas conseguirem abrir outros mercados. Os técnicos dos ministérios, eles preparam um levantamento que mostra para o presidente que justamente a reciprocidade linear, ou seja, 50% de volta em todos os produtos, seria ruim para a economia brasileira, tá? E eles citam como exemplo a mineração, o setor que exporta 3,5% de tudo que extrai para os Estados Unidos, mas compra 20% de tudo que compra dos Estados Unidos, 20%, desde maquinário até matéria-prima mesmo. O presidente Lula será alertado para uma possível tensão com o agro e a indústria, caso ele decida agir no olho por olho, dente por dente, caso ele grite 6 no truco mesmo. E a sugestão, para a gente resumir aqui, a sugestão a Lula vai ser taxar de 30% a 50% propriedade intelectual, filme, livros, streamings, músicas e também quebrar as patentes de remédios, que daí o Brasil não precisaria comprar certos medicamentos nos Estados Unidos, quebraria essa patente, tem uma lei brasileira que autoriza isso e o Brasil conseguiria fabricar esses remédios aqui e vender mais barato aqui no país e não ter essa dependência de certos medicamentos. Lula também recebeu um levantamento onde alguns setores dizem que facilmente conseguiriam mudar de mercado, sair dos Estados Unidos e mandar produtos para outros lugares. Isso é o caso da carne, que já está atuando para abrir o mercado asiático o mais rápido possível e os ministérios têm ajudado os empresários a fazerem isso, e é o caso da Petrobras, tá? A presidente da Petrobras conversou por telefone com o Lula mais de 2 vezes, me disseram, só nos últimos dias, e ela disse para ele o seguinte: fica tranquilo, que se os Estados Unidos não comprar petróleo, ou não deixar de comprar o nosso petróleo, a gente tem para quem vender amanhã. O petróleo é fácil de resolver. Então essas serão propostas levadas ao presidente Lula. Agora, uma última informação que chegou há pouco tempo aqui, que eu consegui confirmar, é que o encarregado de negócios dos Estados Unidos, o Gabriel Escobar, ele esteve reunido com empresários do setor de mineração. E essa notícia é importante, porque ele disse que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos tem interesse em comprar o lítio e o nióbio do Brasil. O Brasil diminuir a exportação da China. A proposta do Escobar é o seguinte: o Brasil diminuir a exportação desses minerais para a China, diminuir para a Alemanha e passar boa parte para os Estados Unidos. Isso poderia entrar, segundo empresários que participaram dessa reunião, como uma espécie de barganha ou como uma espécie de ponto oferecido a Donald Trump a fim de reduzir essa taxação de 50%. Então, a gente está vendo
outros elementos, além do político, surgindo aí nessa história de tarifaço. Procurei a Embaixada dos Estados Unidos, que me confirmou que esse encontro de fato aconteceu ontem, mas afirmou que não divulga o conteúdo de reuniões privadas. Volto com vocês. Mas de qualquer forma, Túlio, então assim, não vou jogar truco com você que eu já vi que eu vou perder. Mas, de qualquer forma, então, essa apuração que você traz agora, que saiu por parte dos empresários que estiveram com ele, então não é uma informação oficial de que a gente pode dizer que o encarregado de negócios dos Estados Unidos tenha feito essa proposta ao Brasil, porque na verdade é uma confirmação pelos empresários e que ele ainda não levou formalmente, até porque não tem ordem do chefe nesse momento para abrir esse canal de negociação, mas se essa proposta vier a vingar, a gente pode dizer que é uma luz no fim do túnel. Se essa proposta vier a vingar e que se essa proposta for feita para o Brasil, aí sim a gente está falando de um primeiro passo de negociação. A gente está com o calendário correndo, como eu disse, a expectativa é de que na reta final ali pode ser que o Trump volte atrás, pelo menos na extensão do prazo. Esse poderia ser um caminho de dizer, se a gente discutir esse assunto, lítio e nióbio, a gente adia aqui um pouco e começa... Tô especulando em cima do que você trouxe como informação, mas porque é uma situação relevante, que se de fato isso for colocado na mesa oficialmente, não só numa conversa com empresários, tem um caminho para começar uma conversa. É isso, e os empresários dizem que basicamente o que Escobar fez, o encarregado de negócios, que, digamos, é o responsável pela embaixada dos Estados Unidos aqui, porque não tem embaixador dos Estados Unidos, o Trump não nomeou nenhum embaixador para o Brasil desde que ele assumiu, o que ele fez foi o seguinte, lançar a pedra, falar, se vocês quiserem apresentar essa proposta, pode ser que vingue uma negociação, porque os Estados Unidos têm muito interesse nesses minerais, mas vale lembrar que tudo que o encarregado de negócios faz aqui é porque veio uma ordem da Casa Branca de lá, então não é por acaso que ele lançou essa possibilidade. E depois que ele falou com esses empresários, o representante desse grupo levou esse assunto ao ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Afinal de contas, esse nióbio é da União, né? Essas empresas têm a licença para operar, para extrair esse minério, mas quem escolhe para onde vai é a União. Então o Brasil poderia daí partir para uma negociação, sim. É até interessante a gente saber disso, porque daqui a pouco o vice-presidente vai dar uma coletiva por volta das 5h30 da tarde, e a gente pode perguntar para ele sobre essa questão, se seria de fato uma oportunidade para abrir esse diálogo mais direto, porque por mais que oficialmente o governo negue que não tenha canais fechados, o que a gente sabe é que os canais estão sim fechados. O governo nega porque faz parte do discurso, mas de um lado tem o Brasil falando e do outro tem os Estados Unidos não respondendo. Mas agora o Gabriel Escobar, o encarregado de negócios, deu uma dica. Vamos ver o que vira. É isso. Continua nesse truco aí chamado apuração jornalística e vai contando tudo pra gente. Obrigada, viu, pelas suas informações. Bom trabalho. Vamos ver como é que o governo vai reagir, se vai assumir que tem essa ideia em discussão. Até mais. Até é importante pedir 6 se tiver carta boa na mão. Pedir 6 sem carta é perigoso, porque se o adversário não cair no blefe, dá ruim, viu? Um abraço a vocês. É fora da mesa, né? Tchau, perdeu. Valeu, querido.